Shalom Ubrahá. Nossa Parashá nos conta que o nosso patriarca abriu uma tenda enorme no deserto, aberta para os 4 pontos cardeais, e para receber as pessoas que viajavam no deserto, e ele dava para eles tudo de bom e do melhor, a melhor comida, a melhor bebida. Antes deles entrarem na tenda, Abraão lavava os pés deles. Qual era o motivo? Que aquelas pessoas, as pessoas daquela época, eles eram muito idólatras. Tinha Deus para tudo. E eles achavam que a poeira que grudava nos pés deles, aquilo tinha uma característica divina. Ou seja, eles idolatravam até o pó que grudava nos próprios pés. E Abraão, então, para não deixar entrar idolatria na casa dele, em primeiro lugar, ele lavava os pés da pessoa antes da pessoa entrar em casa. E por mais que a pessoa idolatrasse a poeira dos pés, Abraão pegava ele de surpresa, com a tenda aberta, com todo o buffet posto, comida e bebida. E por favor, entra e eu te lavo os pés, não se preocupa, eu lavo para você. Então, ele conseguia fazer a pessoa entrar sem a idolatria, sem a poeira nos pés. Abraão dava para a pessoa tudo de bom e do melhor, a melhor comida, a melhor bebida, e no final a pessoa agradecia, falava: olha, do fundo do coração mesmo, não tenho como te agradecer. Abraão falava para ele, explicava para ele o que é Hashem, o que é Deus, e falava para ele: olha, tudo que eu te dei é tudo de Deus, você tem que agradecer a Deus pelo que eu te dei. E se a pessoa tivesse o bom senso de agradecer a Deus, aí tá bom. Mas se a pessoa falasse para ele: olha, desculpa, eu tenho a minha religião, tenho a minha estátua aí para... eu não vou agradecer ao seu Deus. Então Abraão dava conta para ele, falava: quem vai te trazer comida e bebida no deserto é coisa muito cara, então não tem problema, você não precisa agradecer a Deus, aí, mas se for para mim, você tem que me pagar. Quer dizer, se a comida é de Deus, você agradece a Deus. Agora, se não acredita em Deus, então paga a conta. E ele dava uma conta para ele, que a pessoa falava: então já é mais fácil abrir mão da idolatria e agradecer a Deus do que pagar toda aquela conta. E assim, Abraão, ele divulgava o judaísmo dessa maneira. E um dia Hashem pediu para ele, com 99 anos, fazer o Brit Milá. Foi um pacto que Deus fez com ele, ele tinha que fazer a circuncisão. Por meio disso ele se torna o primeiro judeu. Mesmo que naquela época, o que a gente vai chamar de judeu, eles ainda vão de acordo com os 7 mandamentos dos Bnei Noach. Eles cumpriam toda a Torá antes de Deus entregar a Torá. Deus tinha revelado para Abraão cada geração e quem vão ser os sábios da geração, o que vai acontecer naquela geração. Tinha revelado para Abraão também que o povo de Israel vai sair do Egito e vão receber a Torá e tudo que vai estar escrito na Torá. Então Abraão, ele cumpria a Torá inteira antes dela ser dada. E na hora que Hashem fez esse pacto com ele, pediu para ele fazer o Brit Milá, ele tinha 99 anos. 3 dias depois, ele ficou muito mal. Hashem fez um dia quentíssimo. A linguagem do Midrash tirou o sol da proteção dele, para que ninguém viesse, para que ninguém conseguisse sair de casa naquele dia de tão quente que estava, para que ninguém viesse dar trabalho para ele. Abraão, ele sofreu tanto com isso que não tinha os hóspedes, não tinha para quem ensinar a Torá, não tinha para quem ensinar que Deus criou o mundo.
não tinha para quem ensinar que a gente tem que rezar só para Deus, e não para a estátua, e não para as idolatrias e trindades e tudo mais. E então Abraão ele levantou, por mais que ele estivesse dolorido, ficou na porta da tenda olhando para todos os lados. Quer dizer, ele ia então de porta em porta, que a tenda era aberta para 4 lados, olhando para todos os lados. Talvez viesse algum hóspede para ele poder ensinar essa pessoa, dar comida e bebida para ele e ensinar a pessoa a rezar para Deus. E nessa hora, Hashem, quando a gente fala Hashem, é Deus. Só a gente não fala, para não falar o nome de Deus em vão, a gente fala a palavra Hashem, quer dizer o nome. Então Hashem mandou para ele 3 hóspedes. E quem eram esses 3 hóspedes? Eles chegaram como 3 árabes. Quando a gente fala sobre árabes, a gente fala sobre Ismaelim. O Ismael, ele não é o ancestral dos árabes. Os descendentes do Ismael se misturaram com os persas antigos. Quando a gente fala sobre árabes já existiam também na época de Abraão. O Ismael tinha 13 anos naquela época, que Abraão fez o Brit Milá, e vieram visitar ele 3 árabes. Então, quer dizer, o que a gente chama o árabe de Ismaeli são aqueles iranianos, já é outra coisa, não são esses árabes que moram em Israel ou em volta dela, ou em volta da terra de Israel. Então, na prática, diz o Zohar que essas 3 pessoas que vieram visitar Abraão eram 3 anjos. O anjo Michael, que ele é do lado da Sefirá chamada Chesed, o anjo Gabriel, que ele é vinculado à Sefirá chamada de Gevurah, e o anjo Rafael, que ele é vinculado à Sefirá chamada de Tiferet. Cada anjo, ele só é capaz de fazer uma coisa dentro daquela categoria. Então o anjo que é Chesed, do Michael, ele veio para fazer com que a Sara tivesse um filho, para comunicar que a Sara tivesse um filho e já cuidar espiritualmente para que isso acontecesse espiritualmente e materialmente também. A Sara, ela tinha uma esterilidade, não é uma coisa que dava para curar, simplesmente ela não tinha como ter filhos. Quando a pessoa pode ter, mas tem algum problema, aí seria outro anjo, seria o Rafael que teria que fazer isso. Porque o Rafael, que ele é a Tiferet, ele é o anjo da cura. A diferença é assim, que a Chesed, ela é como a Chokhmah. A Chesed, ela é uma coisa nova, uma coisa que não existia antes. A Gvurah também. Agora, a Tiferet, ela pega a Gvurah, usa a Gvurah para dar a forma para a Chesed, dar uma forma correta. Então, por isso que o Rafael é o anjo da cura. Quando a pessoa já tem todos os fatores e só tem que equilibrar esses fatores para que a pessoa seja curada, aí essa categoria é o anjo Rafael. Agora, fazer uma coisa nova que não existia antes, aí já é o anjo Michael, não é a mesma categoria. Então, os 3 anjos, diz o Zohar, quando eles chegaram nesse mundo, no ar do mundo, eles pegaram aquela forma. Eles pegaram a forma dos hóspedes normais de Abraão, para deixar Abraão alegre. Quando eles entram na tenda de Abraão, Abraão reconheceu imediatamente, ele não era bobo, ele sabia que esses eram aqueles 3 anjos principais, por isso ele correu para eles. Ele sabia que eles eram o Michael, o Rafael e o Gabriel. E quando eles entraram na casa dele, na tenda dele, o Malach Michael, que ele vai fazer o milagre que a Sara, que era estéril, agora ela vai ter filhos. Ela vai ter um filho, ela vai deixar de ser estéril, ela vai ter o Yitzhak. O anjo falou para Abraão, ele pergunta para ele, onde está a Sara, sua esposa?
E Abraão fala, ela está na tenda, ele não se propõe, ele não fala, quer que eu chamo ela para te apresentar, quer que eu chamo ela para te trazer um copo de água, nada. Fala, ela está na tenda, então não teve a mínima intenção em chamar ela para apresentar. Ou seja, como quem estivesse dizendo, olha, você acha que ela vai te trazer um copo de água para você ver quem ela é? Ela não vai te trazer um copo de água. A mulher não precisa vir aqui para te conhecer. Ela é cheia de pudor, ela é cheia de recato, então ela não tem que vir aqui te trazer um copo de água. Ela é recatada. Quando Eliezer, mais futuramente, depois que essa criança, o Yitzhak, nasceu, levou 1 ano. Quando Yitzhak tinha 37 anos, e aí nasceu a Rivka. Quando Yitzhak fez 40 anos, o Eliezer foi para Haran para procurar a futura esposa do Yitzhak. Ele tinha os sinais que Abraão passou para ele. Abraão explicou para Eliezer que tipo de mulher Abraão está procurando para se casar com o filho dele. E pela reza do Eliezer, a gente vê as instruções que Abraão passou para ele, para Eliezer. O Eliezer, ele reza para Hashem, ele diz a Hashem, a jovem mulher que eu pedir para ela um copo de água e ela falar que ela vai dar um copo de água para mim e para todos os meus camelos, essa vai ser a esposa do Yitzhak. Ou seja, que ela tem a generosidade no coração. Agora, detalhe dessa reza, ele falou, a mulher que eu pedir para ela, entende? Não a que vier oferecer. Então tem esse detalhe também que a gente vai analisar, onde a gente vai chegar por meio disso, que a generosidade é necessária, mas será que a mulher ela tem a obrigação em tomar a iniciativa? Será que a Rivka precisaria ela oferecer para Eliezer um copo de água, ou somente se Eliezer pedisse, ela daria? E daria também para todos os camelos, porque ela tem um coração muito bom. Então, voltando para a tenda de Abraão. Abraão, ele falou que a Sara está na tenda, ele não ofereceu apresentar ela. Tipo, ele está dizendo para eles, olha, mulher tem recato, mulher tem pudor, a mulher ela não vai ficar aqui se apresentando ou te trazendo um copinho de água. Continuação. Aprendemos que cada anjo ele tem uma categoria diferente. Ele pode fazer quantas coisas foram dadas para ele fazer dentro daquela categoria. Então o Michael, na hora que ele falou para Abraão que nessa mesma data, no próximo ano, ele vai voltar para cá e nesse mesmo tempo a Sara já vai ter um filho, ele já cumpriu a missão dele dentro da categoria dele, que é fazer a bondade do nada. O Rafael, na hora que curou Abraão, que Abraão estava sofrendo 3 dias, estava muito mal por causa que ele fez essa Brit Milá, essa pequena cirurgia com 99 anos de idade, sem anestesia. O Rafael, ele curou Abraão, então ele já cumpriu a missão dele, que é a Tiferet. A Tiferet não é uma coisa nova, tipo, a Tiferet ela pega a reza da Gvura e ela transforma isso em uma coisa nova, quer dizer, ela coloca o toquinho dela aqui. Então, para Sara ter um filho, a categoria era Chesed, era o anjo Michael. Não adiantava curar ela, o problema dela não era um problema que daria para curar. Teria ela que fazer uma coisa que não existia antes. Ela era uma mulher estéril e não era por motivos de problemas de saúde, alguma coisa assim. O Rafael, ele curou Abraão. E agora chega o Gabriel. O que o Gabriel, que a categoria dele é Gvurah, o que ele estava fazendo da tenda de Abraão?
Ou seja, Gvurá, quer dizer, quando Deus criou o mundo, o primeiro dia foi Chesed, tinha água para tudo quanto é lado. O segundo dia foi Gvurá. Hashem separou, fez a separação, separou entre a água de cima e a água de baixo. Então, no primeiro dia, que é Chesed, que é bondade, está escrito que Deus viu que era bom. No segundo dia, que era Gvurá, que era separação, não está escrito que Deus viu que era bom. Então, por que, se ele não achou que era bom, então por que ele fez? Porque era necessário. Mas o necessário, ele pode ser necessário, mas não necessariamente que ele seja uma coisa boa, ele é uma coisa necessária. Então, Sodoma e Gomorra e outras 3 cidades, eram um conjunto de 5 cidades, eles estavam fazendo atrocidades durante muitas gerações. Então chegou a hora lá de cima, teve um julgamento no Tribunal Divino, foi decretado que essas 5 cidades vão ser destruídas. E quem é o responsável do lado da Kedushá, do lado da santidade? O anjo Gabriel. Coisa boa não é o que ele ia fazer lá, mas era necessário. Chamar isso de bom? Não tem como chamar isso de bom. Destruição não é coisa boa. Pessoas morrendo não é coisa boa. Mas, sendo que tantas gerações Deus tinha esperado eles voltarem para o bom caminho tanto tempo e cada vez ficava pior, chegou a hora que já tinha um limite. E aí o anjo Gabriel estava para isso. Só que dentro da tenda de Abraão, ele não tinha que destruir nada. E ele não tinha nada dentro da categoria dele para fazer dentro da tenda de Abraão. Então nossa pergunta é: o que o anjo Gabriel estava fazendo dentro da tenda de Abraão, junto com Michael e com Rafael, se ele não tinha absolutamente nada para destruir na tenda de Abraão? O anjo Gabriel aparece em várias etapas na história judaica. O sucessor de Moshe, Josué, ele vê o anjo Gabriel, ele pergunta, o anjo fala para ele: você tira um sapato, porque simbolizando que metade do que vai acontecer aqui vai ser sobrenatural e a outra metade vocês vão ter que fazer. E algumas vezes o profeta Daniel, ele vê o anjo Gabriel está sempre ligado a coisas assim. No caso do Josué, que ele ia fazer com que a gente ganhasse a guerra. No caso do Daniel, ele ia mudar os impérios lá em cima, ele ia mudar os anjos responsáveis pelos lugares, e iriam acontecer guerras aqui embaixo. E o que acontece na prática é que o anjo Gabriel, dentro da tenda de Abraão, não tinha nada o que fazer lá. E por que ele estava lá? Aí a gente volta para o Abraão. Por que Abraão falou: a Sara está na tenda? Se depois, para procurar a nora dele, a instrução que foi dada é que, olha, a menina que te dá um copo de água e para todos os seus camelos. Então, por que ele não falou para a Sara trazer um copo de água? E a resposta para isso é simples. O Lot, ele morava em Sodoma, e o Lot, ele era tão criminoso como qualquer outro habitante de Sodoma e Gomorra. Quer dizer, ele não era melhor do que ninguém lá. Talvez sim, talvez até fosse melhor do que alguém, mas ele estava dentro daquela categoria. Quer dizer, a pessoa que está lá envolvida no lugar que não tem a mínima moral, no lugar que toda mulher dorme com todo mundo, todas as atrocidades que eles faziam, não só nessa categoria, mas em todas as outras categorias. Vamos dizer que o Lot, em relação a eles, ele era o melhor de todos lá, mas não justificava o Lot ser salvo. Quer dizer, ele ainda estava naquela categoria que o que foi decretado para Sodoma
ele também merecia. Mas ele seria salvo por outro motivo. Ele seria salvo, está escrito no Midrash, que ele foi salvo no mérito de Abraão. E como Abraão salvou Lot? Que mérito que Abraão ele ativou para salvar o Lot? No Lot estava a alma da Ruth. A Ruth seria uma descendente do Lot. E pela Kabbalah existem raízes de almas, ou seja, as almas se ramificam, e a alma do Lot, ela tinha essa ramificação que iria surgir centenas de anos depois, que era a Ruth. A Ruth, ela é a Ruth da Torá, que ela se casou com Boaz, que era o Shofet. Ela foi a bisavó do rei David, ela foi a tataravó do rei Salomão. E dela sai o Melech HaMashiach. Então, o que aconteceu? Está escrito na Torá que os Moabitas, por causa que eles foram cruéis, e na hora que o povo de Israel saiu do Egito, éramos milhões de pessoas. Tinham lá mulheres grávidas com crianças pequenas, e a gente entrou no meio de um deserto, o deserto do Sinai, um deserto enorme, e todo mundo tinha que andar devagarzinho, porque a maioria do nosso povo eram mulheres e crianças, e a maioria das crianças eram crianças pequenas. E nessa hora, o certo seria aquele país que estava na nossa rota, tipo que estava perto de nós, eles darem uma ajuda humanitária e trazerem pão e água para a gente no deserto. E eles não fizeram isso. E está escrito na Torá, por causa que eles foram cruéis e eles não trouxeram para a gente pão e água no deserto, por causa disso, mesmo se um moabita se converteu ao judaísmo, vai ser proibido para ele se casar com uma mulher judia. Mas então, nesse caso, você está falando, vai ser proibido para ele se casar com uma mulher judia, quando a Torá diz que esse tipo de casamento é proibido, quer dizer que o filho de um casamento desses vai ser chamado de mamzer. Mamzer é o bastardo da Torá. Bastardo da Torá, ele não pode ser rei, não pode ser o rei de Israel. E a Ruth, ela sairia do Moab, desse país, que é o país das pessoas cruéis, o país que, se uma pessoa dessa se converter ao judaísmo, mesmo assim ele não pode se casar com uma mulher judia. E ela seria não só alguém desse país, mas ela é da nata, da elite desse país. Ela é a filha neta do Eglon, Melech Moab. Ela é uma princesa desse pior país do mundo, dessas pessoas cruéis que, se ele se converte ao judaísmo, mesmo assim ele nunca vai poder se casar com uma mulher judia. E ela iria se casar com Boaz, que é o juiz da tribo de Judá, e dela sairia o rei Davi, que seria o bisneto dela, e que seria o bisneto dela, e dela seria o rei Salomão, que seria o tataraneto dela. E agora, se o casamento entre a Ruth em português, entre a Ruth, em hebraico Ruth, né, que o português coloca sempre o i no final da palavra. No hebraico, se você coloca o i, quer dizer, vira meu, é o verbo, né? Você fala Shabbat, é Shabbat. Se você fala Shabbati, quer dizer o meu Shabbat. Então, mas no português se coloca o i, não sei, não entendo muito assim. Então a Ruth vira Ruth, né? Então, se a Ruth fosse proibido para ela se casar com Boaz, quer dizer que o rei Davi seria um bastardo, e do rei Davi não poderia sair o Mashiach também.
porque se ele fosse um bastardo, o bastardo não pode ser o rei de Israel, e o filho do bastardo também é bastardo até todas as gerações. Até um dia que ele se casa com uma mulher que não é judia, e o filho nasce não judeu e se converte ao judaísmo, e ele quebra essa continuação. E só que aí ele não recebe o hijos do pai dele. Tipo, se a Ruth se casasse com Boaz, se fosse proibido esse casamento, o filho seria um bastardo, ele perderia o hijos, a linhagem da tribo de Judá. Aí ele já tem a linhagem que ele é um bastardo. Então precisaria saber se, quando Deus falou que é proibido para um moabita se casar com uma mulher judia porque eles foram cruéis e eles não levaram pão e água para o povo de Israel que saiu do Egito, se essa obrigação recai somente sobre os homens ou também sobre as mulheres. E era isso que o anjo Gabriel estava fazendo na tenda de Abraão. Ia ter lá um din Torah, ia ter lá um julgamento em relação a isso, porque o anjo Rafael, depois que ele curou Abraão, ele ia para Sodoma salvar o Lot, porque do Lot iria sair a Ruth, e da Ruth iria sair o rei Davi, o rei Salomão e o Mashiach. Então, o Malach Gabriel que ia destruir Sodoma, sendo que essa era a categoria dele, essa era a missão dele, a única coisa que ele veio fazer, ele iria destruir Sodoma junto com o Lot lá dentro. E aí a gente não teria nem a Ruth, nem o rei Davi, nem o rei Salomão, nem o Mashiach. E o anjo Rafael, para salvar o Lot, ele precisava, os dois estavam lá na tenda de Abraão, para ouvir de Abraão se a Ruth ela vai ser uma bastarda ou não vai ser uma bastarda. Desculpa, se vai ser permitido para Ruth se casar com Boaz e o filho não vai ser, quer dizer, bastarda não, que ela não era judia, mas ela se converteu ao judaísmo. Se vai ser permitido para ela se casar com Boaz, se o filho dela vai ser bastardo ou vai ser um judeu da tribo de Judá. E na hora que Abraão fala pro Malach Michael que olha, a Sara está na tenda, a mulher tem recato, a mulher tem pudor, a mulher ela não vai tomar uma iniciativa de te trazer um copinho de água aqui. Quer dizer, se ele pedisse para ela traria, mas ela tem pudor, ela tem recato, ela não tem a obrigação de entender sozinha que o hóspede precisa de um copo de água. Então, na hora que Abraão fala isso, aí o que ele está fazendo? Ele está dizendo para o anjo Gabriel que olha, a Ruth, que ela vai sair do Lot, ela vai poder se casar com Boaz, porque o motivo da Torá, que é proibido para os moabitas se casarem com uma mulher judia, é porque eles não levaram pão e água para os judeus que saíram do Egito. E a mulher não tem a obrigação de ir lá levar o pão e água, porque a primeira obrigação dela é ter o pudor, é ter o recato, e na hora que ela se expõe, ela está perdendo o pudor dela, está perdendo o recato. Então Deus não vai falar para ela se expor por causa disso. O próprio Deus que pede para a mulher ser recatada e ter pudor, ele não vai pedir para ela abrir mão desse pudor e desse recato. Então por isso que a Sara estava na tenda. Na hora que o Abraão falou isso, ele calou a boca do anjo Gabriel e deu autorização automaticamente para o anjo Rafael para ele salvar o Lot. Quer dizer que seria permitido para Ruth se casar com o Boaz, porque esse decreto da Torá de que eles não podem se casar com mulher judia porque eles não levaram pão e água para o povo de Israel, esse decreto não cai sobre a mulher, que Deus não daria para a mulher uma obrigação que fizesse com que ela perdesse o recato dela. Imagina as mulheres do Moab pegarem pão e água e irem até o meio do deserto procurando os judeus para dar para eles pão e água. Podia terminar no oba-oba, podia terminar em coisa sem pudor. Então Deus não pediria isso para elas, porque isso já é abrir mão do recato e do pudor delas.
na hora que Abraão falou isso, que a Sara está na tenda, então não é exigido de uma mulher que ela venha trazer um copo de água para o hóspede. Então ele já está liberando com que o anjo Rafael possa salvar o Lot, e do Lot vai sair a Arut. Então por isso que ele pode salvar o Lot, porque o Lot próprio não tinha mérito nenhum, mas Abraão conseguiu, no mérito de Abraão, que conseguiu convencer o anjo Gabriel a deixar o anjo Rafael salvar o Lot, porque do Lot vai sair a Ruth. Aí nesse mérito o Lot foi salvo. Quer dizer, assim, Abraão Avinu, ele salvou o Lot. Ou seja, em outras palavras, o que a gente vai ver aqui é a diferença entre obrigação. Se a mulher é obrigada a fazer coisas que vão chocar, vão interferir com o pudor dela, a mulher não é obrigada. Ou seja, quando a gente fala sobre mandamentos divinos relacionados às mulheres, nenhum desses mandamentos ele vai estar no lugar, ele vai fazer com que a mulher abra mão do pudor dela para cumprir esse mandamento. Ou seja, em outras palavras, na hora que Abraão ele deixou isso claro, a gente vai ver assim que a mulher, por um lado, ela precisa ser generosa, ela precisa ser boa. E esse era o sinal que Abraão deu para Eliezer, para ele procurar uma esposa para o Yitzhak, que seja uma pessoa boa, que seja uma pessoa generosa, que na hora que Eliezer pediu para ele um copo de água, ela deu um copo de água para ele e para todos os camelos. Mas por outro lado, ela fez isso na hora que ele pediu, quer dizer, ela não teve a iniciativa de ir perguntar para ele se ele está precisando de alguma coisa. Por quê? Aí a gente entra no motivo do pudor. Ou seja, quando a gente fala sobre pudor, em primeiro lugar, o que a Torá pede para a mulher é que ela seja recatada. Aí se junto com esse recato ela consegue fazer outras coisas, aí tá bom. Agora, se por causa do recato, se ela para fazer as outras coisas ela tem que abrir mão do recato, abrir mão do pudor, então Deus não exige dela fazer as outras coisas, fazer uma coisa que por causa disso ela tenha que abrir mão do pudor. Então essa é a regra de uma maneira geral. Ou seja, que Deus pede para a mulher para que ela tenha pudor, para que ela tenha recato, e Deus pede para a mulher cumprir Torá e Mitzvot. Quando o cumprimento da Torá e das Mitzvot ele vai fazer com que ela perca esse pudor, com que ela perca esse recato, aí ela sabe que isso ela não precisa cumprir de Torá e Mitzvot. Então, no caso da Ruth, seria isso. Se a Torá pede para a gente dar uma ajuda humanitária, mas quando a mulher ela vai dar uma ajuda humanitária, isso pode terminar no oba-oba, pode terminar em coisa ruim, então ela não precisa dar essa ajuda humanitária. E por isso, diz o Rav Moshe Weber, que foi um grande tzadik, que viveu em Jerusalém, eu pegava muitos ônibus, viajava de Kfar Chabad para Jerusalém para fazer uma pergunta para ele, depois voltava para Kfar Chabad. Ele me contou uma coisa interessante. Ele falou que Hashem fez um milagre, Deus fez um milagre que a Ruth, ela viveu muito tempo. E ela viveu até o dia que o rei Salomão fez o julgamento das prostitutas. Esse julgamento das prostitutas, que foi o julgamento famoso do rei Salomão, é quando o rei Salomão ele
depois de ter passado por todos os juízes e tudo mais, que ninguém conseguiu resolver esse problema, ele recebe um pedido para fazer o julgamento de duas mulheres, que elas eram duas prostitutas, e elas compartilhavam uma casa, um quarto, não sei, um lugar que elas moravam juntas, e cada uma engravidou do cliente e teve um filho, e elas dormiam com os filhos pequenos, e uma noite uma dessas prostitutas, ela dormiu em cima do filho dela, o filho faleceu. Todo mundo naquela época era raça pura, quer dizer, todo mundo era cara igual. Então ela acordou de manhã, ela trocou as crianças, ela colocou a criança morta com a amiga, pegou a criança viva para ela. Na hora que a amiga acordou, ela viu que não era o filho dela. A mãe reconhece o próprio filho, por mais que seja uma raça pura, por mais que tenha um cara igual, a mãe reconhece o próprio filho. Então foram tinha lá juiz de 10, juiz de 50, juiz de 100, foram passando de etapa por etapa e nenhum desses juízes conseguiu resolver o problema. Até que chegaram no rei Salomão, ele também não conseguiu resolver o problema. Não tinha como fazer um exame de DNA na época. Então ele falou, olha, me traz uma espada, eu vou cortar a criança em dois, e quem for a mãe verdadeira, ele sabia que ela não ia deixar isso acontecer, ela ia dar a vida para que o filho dela não morresse. Então, a Ruth, ela estava nesse julgamento. E na hora que o rei Salomão falou, me traz uma espada, eu corto a criança em dois, e dou metade para cada uma, e aí vocês param de encher, vocês passaram aí por todos os juízes, e vocês estão dando trabalho para o governo. A mãe verdadeira falou, não, de jeito nenhum, não vai matar a criança, pode dar para ela, faz o que você quiser, mas não mata a criança. A Ruth, ela tinha que ver isso. Por quê? Porque todo o tempo desde que a Ruth casou com Boaz, tinham pessoas que falavam que, olha, o Boaz, ele justificou que o Moabita não pode se casar com uma mulher judia, mas que a mulher do Moabita, a mulher Moabita, ela pode se casar com um homem judeu. Ele justificou isso porque ele queria se casar com a Ruth. Então sempre tiveram pessoas que falaram isso. Falaram, então, por causa que ele justificou isso, mas isso não era o certo, porque o certo seria também as mulheres levarem água e comida para o povo de Israel que saiu do Egito, e não só os homens. E quando foi feito esse julgamento das prostitutas, aí foi dado todo o histórico delas, como elas chegaram a se tornar prostitutas, porque elas eram mulheres que levavam para todo mundo pão e água, até que elas acabaram dormindo com todo mundo. Quer dizer, esse era o histórico das duas. Então daí foi comprovado de que isso que a Torá falou, que quem tem que levar pão e água, quem tem que dar ajuda humanitária são os homens e não as mulheres, e que isso realmente é coisa séria. Olha onde a mulher pode chegar, de tão generosa que ela é, de tão boa que ela é, e olha onde ela pode chegar. Então, aí foi decidido já unanimemente, aí nesse julgamento já não tinha mais nenhuma sombra de dúvida, de que levar pão e água para a pessoa no deserto, quer dizer, sair de casa, dormir fora para levar pão e água para alguém, aí já não é trabalho para mulheres. As mulheres não devem participar de uma ajuda humanitária dessas. Então, aí a gente volta para Avraham Avinu. Isso que Avraham Avinu, ele falou desde o começo. Para que o Lot fosse salvo, ele precisava falar, olha, a Sara está na tenda, quer dizer, a mulher está em casa, a mulher não tem que sair de casa para dar ajuda humanitária. E aí, por causa disso, o Malach Gabriel teve que deixar o Malach Rafael salvar o Lot, e a Sodoma e Gomorra foi destruída, e ainda o Lot conseguiu salvar uma das 5 cidades, ele conseguiu salvar, porque ele não podia morrer, porque dele iria sair a Ruth. E ele quis ficar numa cidade chamada Tzor, e a cidade foi salva também no mérito dele. Então essa história dos 3 hóspedes de Avraham Avinu. Então, muito sucesso para todo mundo. Atzlacha, Briut, Parnassá Beshefa.
e muita alegria. Shalom, shalom, Kol Tov. Kol Tov.